Eu queria dar as boas-vindas a todos os participantes da SOEA e dizer que o Rio de Janeiro, mais uma vez, traz assuntos técnicos para o nosso stand. O tema esse ano da SOEA é a engenharia e a soberania nacional, que nós brigamos tanto para esse país ter soberania. Então, parabenizar o CONFIA, o CREA Rio Grande do Sul e a MUTA por essa organização e parabenizar todos os participantes que vão fazer esse ano o maior evento de todos os tempos da engenharia brasileira. Registrar. Aprimorar. Orientar e fiscalizar o exercício das atividades profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. Proibindo o exercício ilegal da profissão e resguardando os seus princípios éticos. Essa é a vocação do CREA-RJ, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro. Há 89 anos, defendendo o profissional ao lado da sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Presente na capital e no interior, o CREA-RJ possui 32 inspetorias e 4 postos de relacionamento espalhados por todo o Estado, além do atendimento em sua sede no centro do Rio. Na Regional Leste, atendendo a indústria de petróleo e gás. Na Regional Sul, habilitando o exercício profissional na metalurgia, mecânica, geologia e energia. Na Regional Metropolitana Leste, fiscalizando a indústria naval e mecânica. Na Regional Norte, estimulando os profissionais da indústria petrolífera. Na região serrana, orientando sobre a produção do campo, na indústria têxtil e cervejeira. Na Coordenação Regional Metropolitana, incentivando o desenvolvimento da construção civil no Estado do Rio de Janeiro. Interagindo com instituições de ensino e entidades de classe, o Conselho busca reforçar e ampliar a defesa do exercício legal das profissões no âmbito de sua área de atuação. A busca constante pela maior eficácia e a excelência no atendimento, reforçando o relacionamento com empresas e profissionais da área tecnológica, fazem parte desta trajetória. 5 de junho de 2023. CREA-RJ, há 89 anos, ao lado dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Uma grandiosa obra de engenharia e, ao mesmo tempo, um dos passeios turísticos mais deslumbrantes do país. Embarque conosco nessa incrível viagem pelos trilhos dessa centenária estrada que passa por dentro do Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo, desfrutando de uma exuberante vista da cidade do Rio de Janeiro até chegar a uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Estamos aqui na porta principal de entrada para o Cristo Redentor, estação do Cosme Velho, inaugurada por Dom Pedro II em 1884. Portanto, vai fazer esse ano 139 anos de vida, de história, que se confunde com a própria urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que era então a capital. 2 engenheiros
né, visionários, criaram, conceberam o trajeto ferroviário. Um deles ficou famoso e celebrado aqui no então Distrito Federal, no Rio de Janeiro, porque se tornou um prefeito muito prestigiado na cidade, que foi o prefeito Pereira Passos. Foi ele que fundou, que criou a Estrada de Ferro do Corcovado, junto com seu colega, o outro engenheiro, João Teixeira Soares, que tem aqui na pracinha São Judas Tadeu, aqui do lado da estação, uma estátua em sua homenagem. A inauguração da Estrada de Ferro do Corcovado foi um evento memorável e foi notícia na imprensa da época por ser considerado um dos mais ousados projetos de engenharia já realizados. A Estrada de Ferro do Corcovado tem o mesmo desenho, o mesmo traçado desde a sua origem, né, lá do Pereira Passos, João Teixeira Soares. Ela é toda íngreme, não existe plano na Estrada de Ferro do Corcovado. O tempo todo o trem está em declive, né? Subindo ou descendo. E tem a maior inclinação, uma das maiores do mundo, mas a maior aqui do Brasil, que é um ângulo de 45 graus, que é uma inclinação de 30%. A partir dessa inclinação já teria que ser um funicular, que é aquele trem tracionado por cabo de aço. Esse trem está no limite de ter um cabo de aço puxando ele. Ele tem um terceiro trilho, que é a cremalheira, onde uma roda dentada traciona e é quem faz o esforço de subida do trem do Corcovado. Essa mesma roda é quem é responsável pela segurança do trem do Corcovado. Por isso que em 139 anos nunca houve acidente e nunca vai acontecer acidente, porque essa roda trava numa situação de falta de luz, por exemplo, essa roda trava e o trem fica parado, imobilizado por falta de energia. É o único trem de cremalheira de passageiros do Brasil, uma condição única aqui no Brasil. Na Suíça, nos Alpes, é muito comum, né? E por isso que lá tem a fábrica, a única fábrica do mundo, que é a Stadler. Nós tivemos que comprar lá, recorrer à Suíça mais uma vez, porque não existe no mundo uma fábrica que faça esse modelo de trem tracionado por cremalheira. Portanto, é um trem exclusivo, um trem único, aqui onde a gente tem aqui, além do Cristo Redentor, do monumento, já uma atração importante, é a própria subida, né? O próprio meio de transporte já é uma atração, é onde começa esse passeio aqui no complexo do Cristo Redentor. Esse trem que está aqui é a 4ª geração dos trens que funcionam na Estrada de Ferro do Corcovado. A primeira foi lá em 1884, a locomotiva a vapor, que foi da inauguração do Dom Pedro II. Em 1910, essa primeira locomotiva elétrica, já sob a gestão da Light. Depois, em 1979, entrou em funcionamento a 3ª geração. E agora, em 2019, nós inauguramos essa nova geração, a 4ª geração, que estão sobre os trilhos aqui da Estrada de Ferro do Corcovado, e um investimento de 250 milhões de reais, investimento privado da concessionária. Todas as melhorias e as novidades da engenharia ferroviária estão embarcadas nessa geração. Quais são elas? Primeiro, economia de energia de 75%. Você consegue, na descida, quando a gente dissipava toda a energia, a gente agora acumula e gasta ela na subida. Então, por isso, a gente tem uma economia de 75% de energia, que é o nosso principal insumo aqui. Então, isso para o modelo de negócio da Estrada de Ferro do Corcovado é fundamental, porque viabiliza a empresa que faz a operação dos trens. E o segundo é que eles são um pouco mais velozes ou têm a velocidade variável, ao contrário da anterior. Isso facilitou para a gente criar mais uma viagem em 1 hora. Antes eram 3 viagens por hora, a cada 20 minutos, e com esses novos trens a gente consegue colocar 4 viagens por hora. Isso duplicou a capacidade de transporte do trem do Corcovado. Antes eram 300 pessoas por hora, agora são 600 pessoas por hora. Isso facilita e melhora muito o nosso modelo de negócio. Os nossos funcionários são treinados na Suíça, no fabricante. Eles vão para lá, passam um período lá, né, o engenheiro, os técnicos, né, os nossos mecânicos, e eles passam um período lá dentro do fabricante aprendendo como esse modelo novo, como ele já teve um upgrade, um embarque de tecnologia muito grande em relação à geração anterior. Eles tiveram que aprender toda essa nova tecnologia
e a manutenção ela é feita dentro do que estabelece o manual do fabricante. São muitas histórias pitorescas envolvendo o trem do Corcovado e o monumento mais famoso do Brasil. Ao contrário do que muitas pessoas falam, que o Cristo Redentor é um presente de algum país, como foi, porque essa confusão existe exatamente por conta da Estátua da Liberdade, lá em Nova York, né? Na ilha de Ellis. Aqui não, foi construído, foi uma estrutura metálica, revestida de cimento armado e depois com pedra-sabão, porque tem suas características de resistência térmica, de dilatação, enfim. A pedra-sabão ela é um poderoso revestimento para se colocar ao ar livre, né? Nas intempéries, aqui a 710 metros de altura, chuva, sol, ventos fortíssimos, e a pedra-sabão ela tem essa característica física para suportar essas intempéries. Essa ferrovia foi a primeira ferrovia com finalidade turística do Brasil, portanto, foi o primeiro trem turístico do Brasil, né? A partir daí, outros tantos foram criados. O Brasil hoje tem mais de 40 trens turísticos espalhados no país. São muitos fatos que aconteceram nesses 139 anos. Talvez o mais importante foi, ao longo desse período, a inauguração do monumento do Cristo Redentor em 1931. Portanto, o Cristo Redentor, ao contrário também das lendas urbanas, é quase 50 anos mais novo do que a Estrada de Ferro do Corcovado. A Estrada de Ferro do Corcovado chegou em 1884, final do século XIX, e o Cristo Redentor inaugurado em 1931. A Estrada de Ferro do Corcovado foi quem viabilizou a construção do Cristo Redentor no alto do Morro do Corcovado, carregando aqui toda a matéria-prima, água, areia, cimento, vergalhão, tudo que foi utilizado na obra, além de toda a mão de obra, os engenheiros, os pedreiros, né, a peãozada toda, o material todo, tudo subiu pelos trilhos da Estrada de Ferro do Corcovado. Essa ferrovia centenária que persiste em funcionar 365 dias por ano aqui no Morro do Corcovado. Trem do Corcovado e Cristo Redentor, Rio de Janeiro, Brasil. Um passeio que enche os olhos de beleza, o coração de paz e a alma de alegria. O que é a Agenda 2030 da ONU? A Agenda 2030 da ONU é um plano de ação global que reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs, e 169 metas com foco na erradicação da pobreza e na promoção de uma vida digna a todos. Tudo isso sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Os 17 ODS são erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. O embrião da ideia de transformação planetária nasceu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio 92. O evento reuniu mais de 100 chefes de Estado na cidade do Rio de Janeiro em 1992 para discutir como garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento. 20 anos depois, 193 delegações voltaram à cidade do Rio de Janeiro para renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. Assim,
foram lançadas as bases para a Agenda 2030. O documento Transformando o Nosso Mundo, adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015, foi criado coletivamente em busca de se encontrar um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. Sigamos nessa jornada coletiva. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. O que é energia nuclear? Energia nuclear ou energia atômica é a energia liberada por meio de reações de fusão ou fissão do núcleo dos átomos. O urânio é um dos principais elementos químicos de onde se pode obter esta energia. O potencial energético do urânio ultrapassa as possibilidades do petróleo e de outros materiais fósseis. Para se ter uma ideia, cerca de meio quilo de urânio é capaz de fornecer tanta energia quanto 1.360 toneladas de carvão. O Brasil possui atualmente a 9ª maior reserva de urânio do mundo. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares. Para que se possa gerar energia elétrica, o urânio precisa ser enriquecido, ou seja, concentrado no seu isótopo mais leve, urânio 235. Isso é feito nas diversas ultracentrífugas instaladas em forma de cascatas na usina de enriquecimento isotópico de urânio da Fábrica de Combustível Nuclear da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, em Resende, no Rio de Janeiro. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, existem hoje 421 reatores nucleares em funcionamento no mundo e 56 reatores em construção. Os países com mais reatores nucleares no mundo são Estados Unidos, com 92, França, com 56 e China, com 55. No Brasil, existem 2 usinas nucleares em Angra dos Reis, litoral sul fluminense, e uma terceira em construção. Por outro lado, em abril deste ano, a Alemanha desativou suas últimas 3 usinas nucleares, por medo de acidentes, como o ocorrido em Fukushima, no Japão, e também por conta da busca por fontes de energia renovável. Além da produção de eletricidade, a energia nuclear tem diversas aplicações, como, por exemplo, medicina nuclear, conservação de frutas e produção de alimentos, esterilização de materiais cirúrgicos, análise de estruturas e exploração espacial, entre outros. Fizemos uma visita técnica à INB, Indústrias Nucleares do Brasil, no município de Resende, região sul fluminense, como parte da programação da 3ª reunião ordinária da Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Química. Visitamos as exposições, o viveiro do Horto Florestal, as instalações externas da fábrica de componentes e montagem do elemento combustível e entrevistamos o superintendente de Engenharia do Combustível, engenheiro químico João da Silva Gonçalves, após a sua palestra. Confira agora. Qual é a missão da INB? Fundada em 1988, ela tem a missão de produzir o combustível nuclear para as centrais nucleares brasileiras. Ela é uma empresa pública, do governo, e que atende aos requisitos da nossa Constituição, aonde uma empresa pública tem a obrigação e tem a atribuição de produzir o combustível nuclear e desenvolver toda a atividade nuclear no país. Como é dividido o ciclo do combustível nuclear? Ele é dividido em algumas fases. Quais são elas? A gente começa na mineração, depois da mineração nós temos que produzir um concentrado de urânio, depois do concentrado de urânio temos que beneficiar esse concentrado, passando por estágios de gás e de sólido, até que ele possa alcançar os teores de beneficiamento adequados à produção do combustível nuclear. Nós hoje temos tecnologia para produzir combustíveis para centrais que usam tecnologia norte-americana, da Westinghouse, e também da Framatome, que é uma empresa europeia. Qual é o maior desafio da INB no momento? É
ampliar a produção de urânio, né, através do desenvolvimento da produção mineral e ampliar a nossa tecnologia para colocar a serviço dos novos reatores que já estão sendo demandados pelo planejamento energético do país, né, através do seu programa decenal e do seu programa plurianual até 2050. Onde é aplicada a energia nuclear no dia a dia? Sem a tecnologia nuclear, tanto para a energia quanto para a irradiação de alimentos e a proteção dos alimentos, a medicina nuclear, as aplicações de desenvolvimento para os materiais especiais que produzem hoje marca-passo, que produzem ligas especiais aplicadas nos corpos, material cirúrgico, todo um arcabouço de aplicações do homem moderno que hoje são afetos à tecnologia nuclear e que infelizmente ainda não conseguimos levar até a população em geral, né? E nisso a gente até agradece esse programa e essa oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Qual é a importância da tecnologia nuclear para o Brasil? Hoje nós estamos vivendo as conferências do clima, estamos tentando salvar o planeta das consequências do efeito estufa, estamos com uma crise energética global, precisamos de energia para prosperar, para manter o nosso sistema e nos desenvolvermos. Somos 7 bilhões e cerca de quase 500 milhões de habitantes que precisam cada vez mais de energia. Hoje, mesmo com todas as energias alternativas, a solar, eólica, utilizando todas elas, nós não temos um combustível, nós não temos uma fonte capaz de suprir o mundo com uma energia estável, segura e que não agregue, né, problemas de efeito estufa, tal qual a nuclear pode fazê-lo. Inclusive a tecnologia do combustível do futuro, que está sendo apontado pelos especialistas, que é o hidrogênio, a tecnologia nuclear é a mais indicada para produzir hidrogênio em quantidade. Como garantir a segurança no setor nuclear? Nós temos normas, nós temos procedimentos e rotinas que fazem com que, desde os critérios de projeto até a construção e as aplicações, nós tenhamos um alto grau de segurança e assertividade. E é ínfimo o impacto, né, desses eventos em relação à segurança. Como lidar com os perigos do lixo atômico? Eu gosto muito de desconfigurar essa expressão. Lixo é uma coisa que você descarta, que outra pessoa pega, que tem que ir para um aterro, que você se livra daquele material que é inservível para você. Isso não acontece na energia nuclear ou com as plantas que operam com tecnologia nuclear. Por quê? Porque desde o seu nascedouro, em 1955, todo material nuclear ele tem que ser controlado. Mesmo aquele que se torna inservível, que nós chamamos de rejeito e não de lixo, ele é um material que ele pode ser reprocessado, ele tem que ser adequadamente condicionado. Existem tecnologias e desenvolvimento de tecnologias para condicionar esses materiais até que eles possam ser utilizados. Ele é armazenado em condições absolutamente seguras, é o único tipo de indústria que mantém controle absoluto sobre todos os seus rejeitos e durante muito tempo, 100, 200 anos, nós vamos ter que controlar. Então, não existe lixo atômico, não existe descarte. Existe sim o benefício da energia nuclear e da fonte nuclear para diversos processos do desenvolvimento do homem. O custo-benefício de termos ainda esse material guardado para reprocessar depois, muita gente fala, está deixando lixo para a próxima geração. Não é assim, isso não é verdade. Basta ver os benefícios da energia nuclear e principalmente da medicina neste momento que a gente vai compreender que a coisa não é bem assim como está colocado. O CREA-RJ, juntamente com a comitiva da 3ª reunião ordinária da Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Química, vai a Itaorna, litoral sul fluminense, visitar a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, composta pelas usinas de Angra 1 e Angra 2, e conferimos de perto as obras de Angra 3. A previsão de conclusão das obras é para 2028. Quando estiver pronta, Angra 3 terá potência de 1.405 megawatts, sendo capaz de gerar cerca de 12 milhões de megawatts-hora anuais.
A geração da unidade será suficiente para atender a 4,5 milhões de pessoas. A energia gerada pelas 3 usinas juntas será equivalente a aproximadamente 60% do consumo do estado do Rio de Janeiro e a 3% do consumo do Brasil. No momento, as obras da usina estão paradas por conta de um embargo da Prefeitura de Angra dos Reis. O motivo seria a mudança do projeto urbanístico da construção, que ficou em desacordo com a proposta inicial aprovada pelo município. A Prefeitura também cobra da estatal 264 milhões de reais em contrapartidas socioambientais. A Eletronuclear divulgou uma nota oficial com seu posicionamento sobre o assunto. A Eletronuclear está em conversações com a Prefeitura de Angra dos Reis, mas até o fechamento desta reportagem, as obras da usina de Angra 3 continuavam embargadas. No Dia Mundial da Energia Nuclear, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro recebe o 3º World Nuclear Energy Day, em sua sede no centro do Rio. Realizado pelo Programa de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com o apoio do CREA-RJ por meio da Comissão de Relações Institucionais, CRI, o evento comemora os benefícios das ciências e tecnologias nucleares para a sociedade. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos desmistificar o termo nuclear, o termo radiação para toda a sociedade e para mostrar os benefícios que é essa energia limpa, segura e sustentável. A energia nuclear, nesse momento, desempenha seu papel importante para fortalecer, facilitar a inserção social e a participação popular e a produção de alimentos para a população. A energia nuclear tem se tornado protagonista nos últimos tempos por ser uma energia limpa, firme e segura, podendo contribuir para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. O embaixador no Brasil do World Nuclear Energy Day, aluno de graduação da Escola Politécnica da UFRJ, Igor Monsueto Vitorino, falou sobre a importância de suas atribuições. Minha função é participar das reuniões com outros embaixadores e representantes ao redor do mundo. E com isso a gente tem a experiência de organizar junto, trocar ideias e conversar a respeito do setor. O grande foco sempre é sobre divulgação científica e conscientização a respeito da energia nuclear. O tema desta 3ª edição, Reação em Cadeia, é uma alusão ao processo de fissão nuclear e também ao efeito positivo da divulgação científica, desmistificando a energia nuclear em todo o mundo. A Marinha tem um patrono de ciência e tecnologia que é o Almirante Álvaro Alberto, e ele foi um dos responsáveis por chamar a atenção da sociedade brasileira para a importância de dominar tecnologias nucleares, para o que a Marinha tem contribuído bastante nos últimos anos e continua agora com um projeto inovador e extremamente importante, que é o projeto de construção de um submarino convencional com propulsão nuclear. É uma data muito importante para a ANB. Nós temos muitos compromissos com relação à nossa transformação da planta energética brasileira numa energia limpa. E a energia nuclear é o pulmão para fazer essa transformação. Foram apresentadas palestras e o workshop ao longo do evento. Nós temos o objetivo de produzir um protótipo de reator nuclear, mas que pode eventualmente ter um uso dual que permitirá que a sociedade colha frutos relacionados à democratização e à inclusão social na medida que a energia vai permitir o acesso da população a melhores condições de educação, segurança alimentar e acesso à saúde. Quando a gente fala do campo da pesquisa, a gente tem uma proporção de 30% só de mulheres. Então é um segmento que a gente tem que trabalhar muito para que seja equiparado. Fazendo uma última projeção do IBGE, ele calcula para daqui a 255 anos para acontecer essa equidade. Então hoje esse trabalho que a UIM vem fazendo é muito importante para tornar atrativo o campo da pesquisa
da área nuclear, inclusive, para as mulheres estarem aqui participando conosco. As pessoas têm que pensar nos usos pacíficos da energia nuclear. A gente tem muita coisa, a esterilização de material cirúrgico, esterilização de obras de arte, enfim, é uma gama de aplicações pacíficas que nós temos. A própria geração nucleoelétrica. O evento contou com a participação de convidados de diversas áreas, além de professores e alunos da UFRJ. Para conferir a gravação na íntegra do 3º World Nuclear Energy Day, acesse o nosso canal Web TV CREA RJ no YouTube.